Chama. Programa Zinice, nesses revival de entrevista vai ser o quê? Ó, é Zinice Revival, igual tem o Red Bang Revival? Vai ser agora, né, meu? Zinice Revival, voltando a entrevistar pessoas que já passaram pelo Zinice tem muito tempo, já fizeram muita coisa, então tem muita história pra contar aqui, cara. A gente recebe nosso grande amigo aí, Pedro Pônei, valeu demais, cara. A gente sabe do teu corre e veio lá da puta que pariu pra cá. Mas... Acordei com três crianças lá em casa, cara, tendo que preparar café pra todo o CDC mundo, falou assim, tal, não, eu recebi mensagem dele aqui. Corri, cheguei, aqui estou, muito obrigado. É uma alegria estar novamente aqui entre amigos, cara, falando de amigos e amigas. O Underground é essa nossa família mesmo que a gente vive tão intensamente, então é um prazer estar de volta, cara. Quantas vezes vocês chamarem, quantas vezes eu estarei aqui. Chamaremos várias vezes. Pois é, pô, né, obrigado, cara, por aceitar o nosso convite novamente. Obrigado pelo seu tempo e por sua amizade, né, principalmente, cara. Já faz um bom tempo, desde a primeira vez que esteve por aqui, Portanto, fale ao povo que escuta o programa Zinice como você veio parar no mundo do rock pesado e quais as primeiras bandas de metal que você ouviu e qual o impacto isso causou na sua mente adolescente, cara. Legal. Boa retrospectiva, cara. Eu e todos os meninos do Violator, nós somos de 85. Então a gente era jovem, criança ali, nos anos 90 ali, mas eu já comecei uma bomba. O que foi uma bomba na minha casa foi a MTV, quando eu coloquei a MTV, e era aquele momento pós, que você sintonizava a MTV, você conectava um cabo lá, pegava a antena e botava o HF, sacou? Tinha um jeito de sintonizar o HF e pegar a MTV. E aí eu lembro que já era uma coisa meio pós-morte do Kurt Cobain, assim, e aí a gente começou a gostar de umas coisas tipo Green Day, Offspring, era aquela onda do pop punk pós-grunge, pós-ressaca do grunge, assim, né? E eu queria ser roqueiro, todo mundo queria ser roqueiro naquela época, rock era uma coisa que tava na moda, assim, de alguma forma, né? Era a cultura pop girava muito em torno do rock. Tinha Hollywood Rock na televisão, né? E aí eu lembro que, assim, de metal, a porta de entrada foi realmente o Iron Maiden, assim, por volta de 1997, mais ou menos. Então eu também peguei um momento ingrato, que era Blaze Bayley, cara. Era a estreia com conhecer Iron Maiden na fase Blaze Bayley foi foda, velho. Conheci nessa época, o Capaça gravou um VHS quando eles se apresentaram no Skull Rock. Era horrível a performance do Blaze. E aquele Skull Rock, você sabe que foi aquele Skull Rock que causou a demissão dele, né? Não sabia dessa história, mas ele mandou mal demais. Foi o Skull Rock que causou a demissão dele e aquele show do Skid Row do Monster 96 causou o fim da banda, velho. Só, não sabia. Porque apesar dos caras terem feito o show do Skid Row foi fodão nesse show aí, que parece que os bichos pegaram e falaram assim, ó, velho, como começo for feito, a gente vai botar só música porrada nesse show. Mas ainda assim a galera não aceitou não, velho. Mas então nessa época eu lembro de conseguir aquele CD The Best of the Beast, que deve ter saído ali no final dos anos 90, uma compilação do Iron Maiden, assim, e eu amava aquilo ali totalmente, assim. Menino de tudo ainda. Isso, criança ali, né, cara? Vendo pelo encarte do CD aquelas fotinhos e tal, imaginando como é que era o Iron Maiden e tal. E aí disso a gente partiu pro Metallica. Quando eu conheci o Kill Em All foi uma explosão na minha vida, assim, foi um negócio muito impactante, assim, foi minha primeira camisa de rock que eu comprei ali na Torre de TV, na feira na banca dos hippies ali. Caralho, foi com Tupi, cara. Foi com Tupi, velho. Peguei a minha primeira camisa de rock foi o Kill Em All branca, tá ligado? e aí desse salto do Iron Maiden pro Metallica, foi ali a virada pra entrar no ensino médio, no hoje chamado ensino médio, o que era segundo grau, e ali a gente foi mergulhando de cabeça no metal, no que a gente considerava o metal que mais se encaixava com a gente, o metal mais honesto, o metal mais sincerão, o metal que você podia ser você mesmo, ser um moleque, porque a gente sempre foi moleque nerd, né, cara? A gente nunca foi, não dava pra ser outra coisa. Então a gente conheceu, tinha uns brutal death metal de calça gaúcha, que eram uns caras fortão, grandão, não dava pra gente ser esse. Tinha os black metal sinfônico, que pintava a cara e tocava com teclado, a gente odiava também. E tinha a galera que a gente mais odiava, menos se identificava, que era o new metal, né?
O new metal a gente tinha um pavor, e era a moda da juventude naquele momento, assim, né? Então, nisso, negando todas essas coisas do metal, a gente foi encontrando os discos de thrash metal dos anos 80, que parecia, naquele momento, cara, uma coisa totalmente distante, uma coisa totalmente esquecida. Estava, na verdade, uma coisa. E era. Estava, né? Mas se a gente pensar hoje em dia, não eram tantos anos assim. Não era, né? velho. Eram 12 anos depois das bandas clássicas de thrash metal. Tipo assim, 2000, 10 anos antes era 1990. Que tava auge, lançando né? o Come of Souls e sei lá o que, né? Então 10 anos de diferença. 10 anos pra trás, agora é 2014, cara. Parece que Olha foi só. ontem, né, Parece velho? que foi ontem. Então é uma noção de tempo muito diferente, que tem a ver com outros tempos pré-internet, mas também tem a ver com a gente ficar velho e tal. Mas foi mais ou menos esse caminho que a gente fez ali, que pra mim foram alguns anos ali de começar a gostar de um rockzinho em 95 ali, começar a gostar de um Green Day, até 2001 ir lá na Berlim Discos, comprar o Extreme Aggression do Creator e aquilo ali, botar aquilo ali na vitrola e aquilo ali explodiu minha cabeça, assim. Aí em 2002... 99 a gente já tava fazendo um som bem ruim, mas 2002 a gente monta o Violator. Então, cara, pegando esse gancho aí, que bandas são responsáveis por vocês terem montado o Violator? De vocês terem ouvido e falar assim, caralho, meu irmão, bora fazer essa porra, vamos fazer isso aí, ó. Aqueles moleques assim, Sim. que pegam, bora, é isso aí que a gente tem que fazer. Ótimo. Véio. Quais foram essas bandas? Eu acho que o Creator, cara, como eu já citei, pra mim foi uma coisa muito impactante, assim, né? A gente vinha de uma... Só que teve uma série de também... Eu falei de alguns eventos infortuitos, mas tiveram alguns eventos fortuitos naquela virada de anos 90 pra anos 2000, que nos catapultou muito pra dentro desse subgênero, desse mundo, assim. Teve um relançamento dos CDs da Combat Records pela Century Media, lembra? Então saiu Nuclear Assault, saiu Êxodo, saiu... Então, assim, tiveram alguns CDs naquela época que foram muito impactantes. O Game Over do Nuclear Assault, pra mim, foi muito impactante. O Êxodos, cara, tanto o Bonded by Blood quanto o Fabulous Disaster, que era um disco que hoje em dia eu já não escuto tanto, mas na época foi muito... que a gente era jovem, assim, foi muito impactante, assim. E eu acho que não dá pra deixar de citar o Sepultura, cara. O Beneath the Remains, cara. O Beneath the Remains foi um disco, assim. Eu lembro da gente pegando carona com a mãe do Capaça e ele botando Beneath the Remains 7 da manhã, levando a gente pra escola, cara. E ela já sabia de cor, a dona Capaça já sabia de cor, velho. Forbidden, que tinha tudo saído em CD. Annihilator, Sepultura, uns remaster da Roadrunner, ela sabia de cor todos. Ah, esse é o Forbidden, né, filho? A Dona Capaça. Então, esses discos aí, que eu poderia. Né, também o Forbidden, mais pros moleques que eram guitarristas, o Forbidden, o Annihilator. Foram discos também muito importantes, assim. A gente tava descobrindo esse mundo do thrash metal anos 80 e do som anos 80 e tal. Então, acho que isso fez também com que a gente sempre fosse muito amplo, assim, comparado com os nossos... Dentro dessa coisa muito específica, mas comparado com os nossos pares em São Paulo, sei lá em São Paulo a galera só podia escutar até 1980 e tanto. Ou som alemão, ou não sei o que lá. Creator, esse disco tava proibido, esse disco tava permitido. A gente... nem pensava. A gente meio que descobrindo por conta própria essas coisas, assim, né? Então, era uma coisa mais livre, né? Livre, assim, dentro desse passeio pelos anos 80, assim, sacou? Cara, e lá no começo da carreira, no tempo das primeiras apresentações, algum dos 4 violas originais, lá no fundo do coração, cara, imaginavam que a banda se tornaria o fenômeno que virou, cara, e você saberia dizer quando essa transformação começou a acontecer, quando a ficha caiu e a Violator percebeu que havia se tornado uma das grandes bandas de thrash metal do mundo. Cara, eu posso dizer com muita honestidade que nunca passou pela cabeça de nenhum de nós, assim, cara. As coisas sempre foram feitas com o mínimo de pretensão, assim, e eu lembro que a gente passou o ano de 2022 inteiro ensaiando todos os finais de semana. 2002, né? 2002, desculpa, 2002, 22 anos atrás.
sem nenhuma perspectiva de ter um show, cara, porque a gente era muito criança, a gente não conhecia o underground direito, assim, a gente tava começando a engatinhar nisso, então, assim, o Felipe CDC foi uma pessoa muito importante nesse momento, porque o batera, a gente fez umas cópias da nossa demo Killer Instinct, levamos pro Robson da Berlim, que era vocalista do Abhorrent naquele momento. O Robson entregou para algumas pessoas, mas é só em dezembro de 2002 que a gente consegue, de fato, dezembro de 2002 sai uma resenha do Violator no Fina Flor do Rock. Tem naquele zine o Felipe anuncia que vai fazer a edição do Bangers Attack, não era nem Headbangers Attack, mas ele já tem nas notícias ele já vamos fazer e tal. Isso seria então 6 meses antes do primeiro Headbangers Attack, maio de 2003. É quando tem o show do Vader numa lavador, aqui em Itaguá Norte e tal. Tropical Point. Quando a gente vai nesse show, em dezembro de 2002, a gente conhece o Jaime Amorim, que a gente já estava se correspondendo, que era lá da Bahia. Do Metal Vox. A gente encontra o Roldão, que a gente também já sabia quem era e tal. A gente tá muito agradecido ao Felipe CDC, que saiu a primeira resenha do Violator numa banda. Então, tipo, e o primeiro show vai acontecer por volta desses dias, 22 de dezembro, organizado pelo nosso querido Rafael Manson. Ele que fez um show de covers, tá ligado? Marilyn Manson cover, Megadeth cover, não sei o que lá cover e abertura, Violator. A gente mandou um Slayer naquele dia, mandamos um Testament. Então a gente já tava bem direcionado no thrash metal, tentando usar um visu, mas a gente não conhecia o underground, a gente era criança, cara, tá ligado? A gente era... Então, eram os primeiros passos ali e a gente pensava, cara, não importa se a gente vai fazer shows, a gente não vai fazer show, a gente ama fazer isso daqui. E a coisa sempre foi carregada nesse mesmo ritmo, digamos assim. Tem um show lá em tal lugar, bora. Tem um show no Paraguai, vamos. Tem um show no interior de Minas Gerais, bora. E a coisa foi acontecendo de uma maneira muito natural, de forma que a gente, já muito novo, já estava viajando muito e acho que a gente já estava muito vacinado contra uma falsa ideia do que seria a banda estourar, a banda explodir, a banda virar uma coisa grande, assim, sacou? Vocês já estavam sabendo como é que funciona o underground. Isso. A gente tinha sido muito bem criado por esses caras aqui, tipo Felipe CDC e Roldão. A gente já tinha eles como, os velhos. Já eram velhos naquela época, na verdade. Então, e na verdade os caras tinham 32 anos, eles eram muito mais jovens do que eu, assim, sou hoje em dia, assim, mas pra gente naquela época eles eram uns velhos, mas eles tinham uma ética muito firme, cara, do que era underground, do que era produção underground, do que era... Então eu acho assim, quando o Violator dá um passo, hoje olhando em retrospectiva, quando a gente dá um passo maior, que foi a turnê da Sudamérica em 2007, quando até um alemão lá da Nuclear Blast viaja pra querer assinar um contrato com a gente e tal, naquele momento ali, apesar de ser muito tempo atrás, a banda ser relativamente jovem, olhando hoje em dia, a banda tinha 5 anos de idade, a gente já, cara, se sentia tão parte do underground que a gente só olhou pro gringo e falou, beleza, gringo, fica viajando aí, querendo fazer calcinha do Hammerfall e tal. A gente é outra coisa, a gente vai fazer outra coisa. Então, assim, só concluindo na sua resposta, eu acho que essa ficha, cara, que de alguma forma, assim, caralho, o Violator tem um nome, o Violator tem uma representatividade, o Violator tem uma responsabilidade, que isso vem também com isso. Isso eu acho que é uma coisa que só foi batendo em anos muito recentes, assim, tá ligado? Quando a gente começou a fazer uns shows gringos muito grandes lá fora, uns festivalzão, tá ligado? E via como outras bandas gringas vinham falar com a gente. Ou então, quando a gente encontrava uma molecada já de banda que a gente gosta, e os caras falam, caralho, cresci ouvindo Violator. Aí você fala, cara, tô velho. Cresceu ouvindo? Então, demora um pouco pra bater essa ficha que tem a ver com a idade também, eu acho, mais com esse senso de responsabilidade, assim. Mas sempre com pouquíssima pretensão, cara. Sempre foi, sempre será. Mas e quando associavam o Violator ao retorno do Thrash 80? Porque, assim, naquele momento ninguém tava fazendo aquilo, né, cara? Você pega ali aquele comecinho de 2000,
era um trash diferente, a galera que tocava trash. Isso, panteirado, assim, panteirado, exatamente, groovado, né, que eles chamam de É. groovado. Não tinha nem no som, nem na estética de visual. Isso. Aí depois do Violator, veio uma nova geração fazendo aquilo. É. Vocês têm essa noção dessa... Cara, eu acho que pra gente ser justo, assim, a gente fez parte de uma geração ali que foi um pouco vanguarda de uma retomada. Mas a gente não iniciou nada, assim. O Bywar é de 97, o Farescape é de 98, o Blast Trash é de 98. Então, assim, no Brasil, especialmente, tiveram bandas que são ainda anteriores a gente e já estavam ainda mais estrito nesse visu, nessa proposta estética e tal. Mas, de fato, a gente fez parte dessa primeira geração, assim, que eu acho que... Da retomada, Da né? retomada, que explode, da primeira geração da retomada, do revival, Porque o metal, que ele tem esses explode, ciclos, né? que explode mais ou menos ali em 2007 mesmo, esse ano da turnê do Violator. O Chemical Assault, então, é de 2006, ele sai num ano muito bom pra isso, assim, e a coisa começa a estourar na gringa, Municipal Waste, Toxic Holocaust, apesar de serem bandas também exatamente da nossa época, a coisa começa a ficar grande, assim, em 2007, a Earache lança uma compilação, 2008 e tal. Então, assim, tem uma coisa geracional. Eu gosto muito de falar isso, cara. O Violator não criou nada, velho. O Violator sempre se sentiu parte das coisas, tá ligado? A gente se sente parte de um negócio, parte de uma comunidade, parte do underground, parte de um movimento, parte de uma coisa. E a gente, claro, quer levantar a bandeira disso, porque nos sentimos parte disso, mas de nenhuma forma temos a pretensão de falar, pô, a gente começou isso aqui, nós somos os primeiros e tal. Eu acho que a história sempre tem que ser contada com esse pioneirismo. E agora, uma coisa curiosa que você falou, assim, eu acho que esses movimentos, a internet... É cíclico, né? Mas a internet um pouco diminuiu a possibilidade disso, assim. Eu acho que hoje em dia a gente vive um cenário muito mais em que existe de tudo, tá ligado? E você pode escolher o que você quer consumir ali. Se você quer ser um stoner, anos 70, tenha o visu certo, o timbre certo, as bandas certas, tá ligado? Se você quer ser death metal, cósmico, não sei o que lá, também vai ter toda a referência e tal. De certa forma que tem as vantagens disso, eu acho que é legal ter a diversidade, mas a internet também acaba um pouco com a história das coisas, assim. De alguma forma, eu acho que a gente, naquele momento ali, mesmo sendo um revival, mesmo sendo um movimento de retomada, de retorno, existia uma espécie de noção de que a gente estava continuando uma certa história, sacou? Em Brasília tiveram tais bandas, teve o Dungeon, teve Torino, sei lá o quê, e também teve a galera do hardcore, teve o DFC, teve o Death Slam, e nós somos a sequência dessa história, cara. Nós estamos pegando o bastão, nós estamos seguindo em frente, nós vamos passar pra mais alguém. Eu acho que a internet bagunçou muito essa noção de história. Tudo é muito instante, assim. Então eu acho que, apesar de ser um movimento... Só concluindo, apesar de ter sido um movimento de revival, essa coisa do trash foi um dos últimos retornos, eu tava assim. contando com o revival do death metal depois do trash. Eu falei assim, é natural que o próximo seja o death metal, né? Porque tem esses ciclos, né? Teve um do heavy metal também, com o Enforcer e tal. E vocês meio que quebraram ali os gothic metal de vocal feminino, né, cara? Que foi crescendo aqui em Brasília, no Brasil, e veio o trash e deu tipo uma ceifada nele. É que a internet, cara, eu acho que a internet, como você falou, tem as vantagens, evidentemente tem as vantagens, né, cara? Estamos aqui fazendo esse programa. Mas tem também o lado muito ruim, né, da internet, que é a coisa do imediatismo, do já, do agora, né, cara? Então, daquela coisa feita sem, talvez muito sem o coração, né, cara? Tipo assim, feita ali de forma meio que sem pensar, falou, borracha pra caralho, depois vai lá e pede desculpa, né? Como tá cheio de exemplos agora recentes, né, cara? Então, a internet tem esse problema também, né, cara? Assim, essa visibilidade do imediatismo, né, cara? Isso Todo instante, tudo é instante, instante. Exatamente. Então, você sai um disco,
Cara, antigamente, pô, o Black Sabbath lançava um disco, era uma bomba atômica no ano que ia reverberar... Por muitos anos. Por muitos anos, ou pelo menos muitos meses. E as pessoas estariam, de alguma forma... Absorvendo, vivendo, trocando sobre aquilo e criando em cima daquilo e tal. Hoje em dia, sei lá, o disco sai, outro dia sai outro dia sai outra coisa, e fica uma competição de que, tipo assim, cara, alguém morreu, se matou, tá ligado? E é super trágico, e, pô, todo mundo vai lá, lamenta, mas passa pra cima, já tá uma receita de panqueca, não sei o que lá, e você se engaja na receita de panqueca da mesma forma que você se engaja no luto pelo cara que se matou ali e tal, e tudo vale 5 minutos, assim, e tal. Verdade, muito doido. Bora ver o som aí, bora ver o Destruction com Metal Charge. Esse aí foi o Destruction com Metal Charge. Então, cara, a gente rolou aí... A gente tocou nessa turnê desse Eu disco, ia falar, né, cara? Justamente disso aí, cara, porque esse show do Destruction foi o primeiro show de uma banda gringa que vocês abriram, né, cara? Cara, eu acho que foi, né? Abril de... Não, foi não, cara. A gente tocou enchendo... Alguém furou e a gente entrou no lugar do Malevolent Creation, que foi ainda no ano de 2003, talvez, foi o cara. Creation que não tocou? Será? Não lembro, cara. Acho que foi o Winds, não tocou. Eu acho que deve ter sido 2003 lá no Cowboy, ou foi 2003, outro ano, foi cara. 2003. O Malevolent Creation talvez tenha sido 2003, cara. E o Destruction foi 2004. Foi abril de 2004 ali. Um rolê bem importante pra nós, esse do Destruction, cara, porque foi ali, esse período do começo de 2004, foi a primeira vez que a gente começou a colar com uma galera no show que não era mais só nós 4. Então já entrou uma geração do coletinho ali. Se você pegar as fotos, já tem o 2003 ainda tem não tem. o Sugão, tem o Gordo, tem uma galera colando de coletinho ali, que de alguma forma ia ser também a primeira geração ali do Caga Sangue, que aconteceria ali em julho de 2004 e tal. Então, esse período foi um período de fermentação trash total, assim, cara. Esse começo de 2004, é a época do lançamento do Violent Mosh. Foi. Então, aí depois disso, vocês tocaram com mais infinitas bandas. Você consegue destacar 3 que você fala assim, caralho, meu irmão, eu toquei com essa banda, eu não tô botando fé não, velho. Ah, legal. A primeira de todas, primeiríssima, que deve ser citada pra sempre, até a nossa morte, cara, é o Mercyful Fate, né? A gente tocou em julho de 2002 com o Mercyful. A gente tava mais interessado em ver o Mercyful Fate do que tocar. Mas foi muito do caralho. Foi lá na Suécia, no Sweden Rock Fest, um dos maiores shows que o maior show que eu já fui na minha vida, sem dúvida, assim, cara. Teve Guns N' Roses e tal, foi um bagulho muito gigante, assim, e tal. E foi legal pra caralho. E o Mercyful Fate, poder ver o Mercyful Fate de graça, né, cara, foi foi impressionante. Eu acho que uma banda que também deve ser citada, assim, é o Napalm Death, cara. Que, apesar da gente não ter tido uma relação com os caras, assim, é uma banda que pra gente representa muito isso que é da ética do underground, assim, sacou? A gente teve a oportunidade de tocar com eles mais de uma vez, eu acho. E eu acho que apesar do som ser muito diferente entre o Violator e o Napalm Death, eu acho que se fosse pra encaixar em alguma gaveta, assim, eu acho que o Violator tá muito mais no espírito do Napalm Death, de algum jeito, de como é a presença, a energia, a compreensão da música. Eu acho que a gente tá muito mais junto do Napalm Death do que de muitas bandas de metal, assim. E, cara, por último, teria muitas bandas pra citar, cara. Teria muitas bandas, assim. O rolê com Hyrax no Japão foi um negócio muito brutal, assim. E o Katon é um maluco muito gente fina. Esse a gente pôde, sim, ficar amigo, assim, e tal. E ele é um cara... Ele é muito carismático, incrível, né, cara? Muito carismático. Ele né? mija carisma, assim, cara. Um cara impressionante. Mais um show que eu devo destacar, que foi um presente ter assistido... esse ano, cara, não, esse ano que passou, foi o show do Uli John Roth, o guitarrista original dos Scorpions, cara. Porra, esse show era um show que eu não imaginava que ia assistir na minha vida, não, assim, e foi muito do caralho ter visto o Jimi Hendrix alemão lá, foi massa pra caralho, então, mas enfim, sou muito grato desses shows, desses festivais mais recentes que o Violator foi tocar nas gringas. Porra, a gente pedia pra galera do festival, assim,
uma porrada de cerveja por dia, sei lá, 50 cervejas por dia, pode diminuir o cachê, mas deixa a gente chegar pra ficar os dias do festival pra gente assistir as bandas e tal. Então a gente viu muita coisa, deu pra ver Discharge, Nuclear Assault, muita coisa boa, velho. E tem algum ainda banda que você não tocou, que você falou assim, porra, velho, tinha que ter o Violator e tal banda em show, que puta que pariu. Ia ser foda. Pô, boa pergunta, cara. Eu penso mais em bandas novas, assim, cara. Eu acho que seria muito legal. Tem umas bandas novas de thrash que estão rolando muito boas, assim, tipo uma que chama Necromantheon, uma outra que chama Inculter. Eu penso que bandas que estão fazendo, não é aquele... a modinha do thrash recente, acho que caiu numa coisa genérica. O Municipal Waste, assim, meio que levou as bandas pra uma coisa muito besta, assim, muito americana, que cansou muito rápido, assim. E tem umas bandas fazendo um retorno do thrash de um jeito legal agora, assim. Eu fico pensando que o Violator fazendo show com essas bandas, assim, uma noite de thrash com essas bandas, ou mesmo com... né? Sempre quando me pergunto que banda que gostaria de tocar, eu sempre penso, pô, Farscape, os caras do lado do Rio, assim, pra mim, tocar é um esquema muito mais de camaradagem, assim, do que... Eu não tive coragem de chegar lá pro Barney e pedir uma foto, tá ligado? Por mais que eu seja fã do cara, sou muito fã do cara, muito fã mesmo, assim, mas eu fiquei com vergonha de pedir uma foto, tá ligado? Quando a gente tocou com o Napalm no Ferroca, eu tietei. Massa, fudido, então. véio. Legal, não, pra algumas pessoas... Faltou o Shane. Pra algumas pessoas eu peço a foto. Pro Les Clay, do Crypt Slaughter, a gente tocou com eles lá na Holanda, eu pedi uma fotinho. Eu falei, cara, sou fã desse cara demais, quero uma fotinho. Mas geralmente fico com vergonha, velho. Cara, agora tem uma parada que eu achei legal pra caralho, assim. Foi dessa primeira vez que vocês tocaram com Destruction, né, cara? No plano, que o Cássio organizou o show. Quando vocês estavam tocando lá, se apresentando, e o povo se acabando de agitar, ouviu guitarra do Destruction, cara, do lado do palco, curtindo o show de você. Eu falei, caraca, que massa, velho. Porque tem que as bandas grandes vão tocar, não quer nem saber de ninguém, ficar lá isolado, não quer nem contato com ninguém, né? O cara fez questão de ficar do lado do palco e viu o show do Violator quase inteiro, cara. O Mike era muita simpatia e ele era o riffman e ele era a banda, né? A banda sem ele agora não tem o mesmo carisma, não, cara. Cara, e como é ter de volta ao seio familiar o velho Capaça, o mestre dos riffs, cara? Mesmo o Paulista Felipe tendo feito um trabalho muito foda aí durante a última tour, você olhava pro lado e sentia a falta do seu velho amigo de longa data, cara. Aproveite a deixa e já fale um pouco sobre esse show da volta desse cabeçudo aí do Capaça, dia 30 de março, mano. Legal, cara. Legal. Muito bem colocado. É impressionante é uma coisa impressionante nos ensaios mesmo, o que é a força do Capaça ali, cara, como riffmaker, assim, como maestro, como condutor da porra toda, assim, é muito bom ter ele de volta, assim, é impressionante. O Violator é moldado a partir da forma como ele e o batera guiam a banda, assim, então é muito bom ter ele de volta. Mas é preciso dizer, cara, como foi positivo, assim, a gente resolver, no ano de 2023, se tacar pelo continente, fazer muito show, tocar pra caralho, aprender a ter a banda sem o Capaça, como foi importante pro Violator e pra banda, pras nossas vidas, tá ligado? Nossas vidas pessoais, inclusive, ter a banda em movimento, sacou? Parar com essa coisa de, ficar... O Capaça tava 6 anos fora, cara. A gente tava muito tempo só tocando na gringa, sacou? Muito diferente chegar lá no Ceará, chegar lá no Peru, chegar lá no Pará, tá ligado? É muito diferente a sensação, porque o Violator pertence a isso aqui mesmo, tá ligado? Então... foi muito bom, foi bom pra caralho. E o japonês tirou todos os riffs, detonou, tá ligado? E colocou o Cambito num lugar de responsabilidade inédita. Que era do Capaça, né, velho? Isso, que foi muito importante pro crescimento da banda, assim, e tal. Mas, então, encerramos esse ano de 2023, que eu considero, assim, muito positivo. O Capaça voltou, tá de volta morando no Brasil, de volta morando em Brasília de novo. Foram 6 anos que ele passou fora, trabalhando lá na Irlanda.
E a gente tá muito animado porque esse ano vai significar o ano de um novo disco do Violator, finalmente, né, cara? A gente tava ensaiando ontem, Vamos falar disso daqui a pouco. Estamos terminando as aí. músicas. E aí a gente, pra comemorar essa volta, vamos organizar um show, um Beneath the Underground, que é o show que a gente organiza aqui desde 2013, mais ou menos. A gente, desde 2013, eu acho, ou 12, a gente tem o acordo entre nós que tocando aqui em Brasília é a gente que organiza, a gente ou o Roldão, ou a gente e o Roldão, mas é a gente que faz, a gente, como a gente já ficou tão afastado, porque a banda viajou tanto, a gente já ficou tão afastado das coisas por aqui, pô, fazer um show é o dia que a gente pode também, beleza, cara, vamos lá, vamos botar a mão na massa, vamos viver esse underground como a gente gosta mesmo, assim, né? Não só como turista, não só como visitante dos shows do Toinha lá. Então a gente vai fazer um show bem pequeno, simples, lá no Alquimia Bar. O que eu tô considerando um grande acerto, assim, cara, porque Brasília tá com tanto show gringo, os shows são caros, né, cara? Então a gente quis fazer uma coisa bem simples, os primeiros ingressos a 20 conto. Tá ligado? Já esgotaram, inclusive. Já esgotaram, tá acabando, cara. Quando, no meio da semana passada, nem sei quando esse programa vai ao ar, mas faltavam 40 ingressos, então deve estar bem acabando mesmo. Mas a gente conseguiu fazer um ingresso bem baratinho, cara, 20, 25 e 30 reais, se não me engano, assim, pra contemplar a molecada, pra contemplar quem quiser ir em todos os outros shows gringos e, pô, não precisar escolher entre uma coisa e outra, assim. Conseguir, né? Ter esse acesso aí. Então a gente pensou em fazer uma coisa mais simples. Vai ser no dia 30 de março, que é um sábado de aleluia, cara. Dia do Judas. Então vai só ter Judas Priest na trilha sonora. Especial discotecagem Judas Pai Priest. Roldão que vai ser o DJ? É ele que vai selecionar, mas é só Judas. DJ Roldão, só lapadas de Judas Priest, cara. Então, acho que vai ser uma grande festa, uma grande noite. E importante falar, né? São 3 bandas novas, que eu acho que é uma coisa legal demais, assim. A gente fez 3 shows aqui em Brasília desde o pós-pandemia, né? Estamos fazendo um show por ano. A gente fez um show de 20 anos, tocou banda estreando, o Cosmofage. Tocou banda de molecada nova, o Evil Corpse. Depois a gente tocou ali a R$4,99 no... Aqui em Taguatinga, que tocou o Nightwolf também, revelação do heavy metal. Revelação do heavy metal brasiliense, banda nova também. Além do Podridão, banda nova, revelação também do death metal. Podridão é nova, não. O é velho, mas a banda é nova. Podridão é foda. É foda demais, foda demais. E agora, cara, vamos ter o prazer de ter 3 bandas novas também que são sensacionais. O Axiom, que é muito foda, tipo muito um voivode, techno trash e muito tal. Bom, muito bom mesmo. Muito bom. O No Breath, que vai pra uma coisa mais trashcore, crossover, Crypt Slaughter, mais trash metal também. Bem aberto possuído pelo cão, na verdade, né, cara? Isso, Muito bom ter uma molecada levantando essa chama. E o Execrado, que é a banda do Danilão, que era do Orge of Flies, que ele toca pintadão, assim, death metal brasileiro, obscuro, assim. O Danilo, cara, carroceiro. Eu falei com o Danilo, cara, falei, bicho, todas as bandas que você toca são fodas, são boas, cara. Acho que até se você tocar pagode eu vou gostar, velho. Com certeza, ele fazendo um bumbão ali seria bom demais. Então é isso, 30 de março, cara. Eu acho que vai ser uma grande festa, retorno do Capaça, em casa, som do Ed, tá ligado? Naquele esquema modelo. Underground, que a gente gosta, a gente vive, tá ligado? Preço bom pra todo mundo poder ficar doido, quem quiser. Então é isso aí, grande festa, 30 de março, Alquimia. Pô, já que a gente falou aí do Pai Roldão, cara, fala do elo, do Violator e Kill Again, né, cara? Que continua forte, intacto. Mas como é que funciona essa relação amorosa entre Violator e Pai Roldão? Ele fica puto quando chama ele de Pai Roldão. Papai Roldão, né, cara? Papai Roldão. Agora tá no lema, vamos viver a vida em 2024. Tá solto no mundo. Cara, eu acho que essa parceria com a Kill Again é dessas coisas que tem a ver com tudo que eu tava falando antes, assim, de como você seguir, viver
de acordo com uma ética, isso daí ao longo prazo se paga de alguma forma, assim. Isso aí de alguma forma o universo nos presenteia depois, assim, né? Então, tipo assim, em 2007, quando teve essa coisa que um alemão viajou para o show da Argentina, para ver o show do Violator, e chegou lá todo chirrion com um contrato e tal, tá ligado? Muita gente, referência, Gotti, né? Fausto, Chapolin é cultura, velho. Muita gente na época ficou, vocês são loucos, por que vocês vão ficar assim? Comentava, esses caras são doidos. Ficar com aquilo Again Records e tal. E hoje, cara, né, passados 15 anos desse rolê, 20 anos da nossa relação, o primeiro material do Violator com a Kill Again é de 2004, então nossa parceria tá completando 20 anos, a gente tem uma liberdade, uma abertura e uma tranquilidade em lidar com a nossa banda, que é o nosso patrimônio, que, cara, a gente teria perdido tudo se a gente tivesse colocado na mão de uns gringos, tá ligado? E isso vale pra 1 milhão de exemplos que eu poderia ilustrar isso, né, pra você aqui. Do tipo, o Fernando, que é o cara que faz as nossas artes, ele fala, galera, posso fazer um cartão postal para vender na minha loja? A gente fala, pode, cara, claro. Se a gente tivesse com a Hierake, ia ter que falar, não, peraí, calma, deixa a gente consultar a Hierake pra saber se eles deixam... É isso, sacou? Ou a maneira como a gente tá combinando de, Rodão, nós queremos trazer um gringo, a gente vai falar do disco novo, né? Rodão, nós queremos trazer um gringo pra Brasília pra fazer esse disco porque a gente considera que é importante por isso e por isso. Tu topa? Topo, tá ligado? Que uma gravadora, outra gringa ia falar nem fudendo, cara. Tá ligado? Vocês estão loucos. Vocês estão doidos, né? Que viagem é essa? Grava aí, manda pro gringo que a gente faz tudo aqui. A gente não tem contrato, cara, com o Roldão, sacou? Nós não temos nada escrito, nada assinado. É na base da pura amizade, palavra, honra, tá ligado? Coisas que a gente leva muito a sério. Não é porque não tem um papel assinado que não é sério. O bagulho é sério. Mas a gente tem hoje em dia uma liberdade pra gente trabalhar com o Violator e fazer o que a gente quiser com o Violator, assim, que só seria possível, ironicamente, porque a gente ficou com aquela gravadora pequenininha, underground, do cara que era vigilante de escola, tá ligado? Já aposentou? Não, ainda é dormilante. Dormilante. Deve estar chegando. Deve estar chegando. Mas é que deve ter se fudido aí na reforma da Previdência, coitado. Também. Todo mundo se fudeu nessa porra, velho. E aí, no fim das contas, 20 anos depois foi o melhor negócio que o Violator poderia ter feito, assim, sacou? Então é uma parceria inquebrável mesmo, cara, inquebrável. Que outro selo ia bancar fazer um show a R$4,99 só pra presentear a molecada, velho, pra falar, beleza, cara. Não topo nunca. Exatamente, porque o lucro vai estar sempre em primeiro lugar, assim, né, cara, sempre. E com a Kill Again não, velho, a Kill Again é outra coisa, são outros objetivos, é outra paixão e tal. Então, longa vida, Antônio Roldão. Bora ver som aí, bora ver o Taurus com Massacre. Esse foi Taurus com Massacre, só que vocês gravaram, né, cara? Gravamos em 2005, cara. Aqui no Orbs Studio, aqui em Taguatinga mesmo. Foi muito impactante, cara, quando a gente descobriu o LP Signo de Taurus, assim. Foi apresentado pelo Roldão, inclusive. E foi muito impactante ouvir aquilo ali pela primeira vez, assim, né? E, cara, assim, só aproveitando o gancho aqui, é uma coisa que não tava no script. Esse script é foda, hein? O Taurus, cara, ele fez os melhores trabalhos cantando em português, o Antares idem, cara. O Violator nunca pilhou de fazer um som em português, cara? Muito foda, boa pergunta, cara. A gente tá com um plano pra isso, cara. Aqui a gente fala tudo, né, velho? Foda-se. Não sei quando que a gente vai conseguir elaborar isso, assim. Mas a gente conversamos com o Armando do Flagelador pra gente... Porque eu acho que o Armando é um grande talento pra fazer letra em português também, assim, né? Ele tem muito a manha, que não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, cara. E a gente comentou com o Armando, cara, que tá nos planos futuros fazer finalmente um som em português do Violator com o Armando cantando, assim, com ele escrevendo. Mas isso é um plano pra depois do Full Length. Mas eu nunca tive a capacidade, Felipe, de fazer uma letra em português no Violator. Já no Cidade Cemitério, nas outras bandas que eu não cantava, bandas mais punks, assim, eu sempre fazia questão de escrever em português, porque eu acho que tem tudo a ver, cara. Eu acho que teria tudo a ver o Violator
o Violator é uma banda que preza tanto por uma coisa anticolonial, assim. É uma banda que preza tanto por chegar e foda-se os gringos, fazer uma espécie de antropofagia, assim, do rolê, né? Que eu acho que teria tudo a ver fazer um som em português. Mas eu confesso que eu nunca consegui, cara. Eu nunca consegui fazer de um jeito que eu achasse que ficasse bom, assim, sacou? É um desafio. Mas eu acho que é um desafio que tá posto. Eu acho que a gente tem que cumprir isso em um dia, cara. Jogou pro Fernando, né? Pro Armando. O Armando vai ajudar nessa. E aí poderia fazer uma versão em espanhol também pros sud-americanos, assim, pira, né? velho. Eles iam pirar. Eles Os seres piram humanos. muito, E alguma coisa com metal, assim, né? Acero letal. Qualquer banda que já canta em outra língua, que faz uma versão em espanhol, eles piram demais. Piram muito. Seria uma ideia muito boa, cara. Tá nos planos. Cara, e desde o início, a família sempre foi um alicerce muito presente na vida da Violator, né, cara? As famílias, os integrantes da Violator incentivaram e apoiaram muito a banda, especialmente, fala que especialmente, né, tem a Dona Capaz também, mas especialmente a Dona Tereza e o Eugênio, cara. Isso. Seu pai, inclusive, cara, viajou para a América do Sul durante uns shows da primeira tour latina de vocês. Conte um pouco dessa primeira longa viagem e desse apoio crucial que a Violator recebeu do núcleo familiar. E, cara, aproveitando, se a Estela montar uma banda futuramente, você vai encarar o espírito aventureiro do Genão e acompanhar a sua pequena na estrada, velho? Muito boa pergunta, cara. Que maravilha. Adoraria, cara. Adoraria. Eu acho que, hoje em dia, quando eu lembro de algumas coisas, eu penso que foi um pouco loucura, assim, que a gente fez. Assim. Total, velho. Pegar 36 horas de ônibus pro Paraguai, com todo mundo completando 18 anos. Assim. Mas, de alguma forma, nossos pais e mães foram muito compreensivos mesmo, assim, cara. Foi maravilhoso. A gente era muito mais moleque do que a gente se entendia, assim. Quando eu olho hoje em dia, eu vejo que a gente era muito criança, de fato, assim. O meu pai teve uma importância muito particular, assim, cara, muito fundamental, que ele foi o primeiro motorista para os shows que a gente fez aqui, para a grande turnê que a gente fez aqui no ano de 2023, por todas as regiões administrativas do DF, por quase todas as regiões administrativas no DF, que na época a gente chamava de cidades satélites ainda, né, cara? E aí a gente tocou, cara, Riacho Fundo 2, tocamos Sítio do Gama, tocamos no Gama, tocamos Samambaia, tocamos um monte de boteco e a gente tava nesse ano a gente tava começando a ficar muito próximo do Terror Revolucionário, do Def Slam, do Felipe CDC, do Barbosa. Então, o que o Felipe ia marcando de boteco, bora, a gente topava todos e todo mundo era menor de idade, tava na escola ainda, então o Genão era o cara que ia dirigindo ali e curtia e tal. E ele foi fundamental pra gente poder fazer esse furo da bolha, né, cara? Como moleques de classe média que moravam no plano piloto e tal, porque essa segregação... a gente sempre tem que falar sobre ela na hora de entender Brasília, na hora de falar como as coisas acontecem em Brasília, como é a vida em Brasília, né, cara? É uma cidade que promove uma segregação, assim, né? E graças ao meu pai, que topava dirigir, a gente conseguiu fazer esse circuito muito underground no ano de 2003, de forma que a gente fez um monte de amigo, a gente já se sentia totalmente em casa, a gente tava... e moldou completamente esse caráter underground do Violator, assim, sabe? Nunca fomos metaleiro boy do plano, assim. Podemos nos orgulhar. Apesar de nascidos no plano, criados no plano, a gente nunca foi metaleiro boy do plano, assim. A gente sempre soube quem eram esses e que a gente não queria ser, assim. E meu pai ajudou demais nisso, cara. Cara, e sim, e da sua banda, a da banda da Estela, cara? E a minha mãe, cara, já falando da Estela, a minha mãe foi muito parceira nos anos que a gente organizava o Caga Sangue Trash. Ela foi bilheteira, né, velho? Ela foi bilheteira do Caga Sangue, cara. Foi porteira. E o Genão, acho que o Genão vendia... Não, aí era o meu padrasto, meu padrasto. Verdade. Isso. Mas o Genão sempre colava nos shows também, sim, né, velho? Sim, meu pai colava. Mas quem ficou de ficar na portaria era o meu padrasto e minha mãe e um casal de amigos muito queridos, o Daniel e a Adriana. O Daniel, inclusive, tô ligado, não tem um tô braço, ligado. tá ligado? Eu lembro ele era o deles, cara. segurança. Ele era o segurança do Caga Sangue. Com um braço só, assim, e tal. Então, realmente... E aí, pô,
Eu adoraria que a Estela tivesse uma banda, cara. Eu acho que é um jeito maravilhoso da gente se desenvolver tanto em formas de expressão, de se desenvolver artisticamente, esteticamente, toda essa parte criativa que eu acho que é demais, mas eu acho que é também maravilhoso uma forma de você criar laços de amizade incríveis, assim, que é E duradouros, né, cara? Duradouros, é muito bom, assim. Eu ficaria um pouco assustado dela viajar sozinha com 18 anos, assim, parando pra pensar aqui agora, assim, porque parece que já tá na esquina, assim, ela ter essa idade, assim, mas vamos viver, é isso aí, cara. Eu acho que eu fui muito presenteado por uma família que apoiou total, assim, que nunca encrencou desde antes, assim, porra, pra ser cabeludo foi uma polêmica na minha família, sacou? Pra eu ser criança cabeluda, toda a família enchia o saco. Minha mãe sempre foi de boa, minha mãe sempre deixou e tal, e eu sendo confundido com menina na rua e tal. E a família também, por que o Pedro não corta esse cabelo e tal? Então, desde esse apoio muito infantil, do tipo, cara, seja como você quiser ser, de boa, até os primeiros passos da banda, assim, sempre fui muito abençoado por essa família, cara. Quero fazer o mesmo com a Estela, com certeza, cara. Mas o rock tá em baixa, né, cara? Não sei se os jovens estarão tão interessados em rock assim quanto nós estivemos, né, o rock cara? não vai morrer não, velho. Não tem jeito do rock morrer, velho. Agora sim a gente vai falar do novo disco, né, cara? Agora com o Capaça de volta, né? Vocês já têm um cronograma de ensaio, já estão pensando no novo disco, né, cara? O que vocês já têm de riff pronto? O que vocês já têm? Como é que soará esse disco? Fala aí desse gringo que vai vir produzir esse disco. Legal. Diga tudo, abra seu coração. Tô muito animado, cara. Tamo muito animado. É o grande programa, é o grande projeto do ano de 2024. É esse, assim. A gente combinou que não vamos fazer nenhum show, não vamos viajar, vamos se concentrar para fazer o disco e já vamos entrar no mês 3, então, né? Nós estamos com a coisa bem desenhada, cara. Tem uma década que o Violator não lança um disco completo, né? Então, porque, enfim, a vida não nos permitiu, né? Desses 10 anos, 6 o Capaça morou fora, teve pandemia, eu fui pai, o Capaça foi pai, né? A galera fez mestrado, virou professor, etc. Como a banda nos acompanha desde que a gente era adolescente até pai de família, se a banda tem o mérito de não ter acabado, a gente nunca conseguiu dar o ritmo de produtividade que a gente tinha na juventude, a gente não conseguiu dar na vida adulta, assim, né? É um fato que só tem que reconhecer, e espero que quem goste do Violator entenda isso, que a gente sempre fez as coisas com o coração, mas quando dava, quando dava no tempo, né? E aí agora sim vai dar pra gente fazer um disco novo, completo, inteiro do Violator, assim, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tá devendo, assim. Eu sinto, como a gente falou antes, eu sinto que o Violator tem responsabilidades, sendo uma banda de 21 anos, a gente tem a responsabilidade de lançar, de fazer um grande disco, cara. Eu espero que esteja à altura disso, assim. Então, a gente deve gravar aqui em Brasília mesmo, em casa, tentando fazer uma imersão da melhor possível, estando à vontade para não precisar se afastar das crianças e tal, podendo estar nesse ambiente familiar que é tão importante pra gente hoje em dia. Mas a gente vai trazer um gringo, um belga, que toca numa banda de death metal lá chamada Carnation, e ele produziu algumas coisas que chamaram muito a atenção da gente, especialmente uma banda chamada Esquizofrenia. Não sei se vocês conferiram essa banda. A produção chamou muito a atenção, eles fizeram um cover do Morbid Angel, assim, e o Capaça, que é o cara antenado e é o cara que tá ligado quais são os produtores de death metal de hoje em dia, quem é quem, ainda mais que ele morou lá na Europa, tava muito por dentro do métier das coisas, assim, né, muito mais do que eu, que só sou um hippie aqui. Mas então chegamos no nome desse cara e a gente quer fazer uma coisa especial, assim, né, cara. O último disco, a gente foi pra Alemanha gravar lá, foi uma experiência muito boa de ficar 2 semanas imerso na casa do gringo pra gravar, e eu tava com esse sonho já há algum tempo, desde a pandemia, de tentar de alguma forma
repetir a história, cara, do Scott Burns vir ao Brasil. Sem roubarem as malas, né? Gravar. Ele foi roubado? Ele foi roubar as malas dele assim que ele chegou no Brasil. Caralho, pode crer, nessa parte eu não sabia não, muito bom. Mas assim, né, essa história mítica quase, assim, né, do Scott Burns ter vindo ao Brasil, e é pra mim a melhor produção do Scott Burns, assim, né, porque todas as outras da Flórida soam mais parecidas, e essa feita aqui no Brasil, ela, pra mim, tem uma coisa muito especial, assim. Claro que eu não tenho a pretensão da gente ser o Beneath the Remains, jamais, assim, mas, de alguma forma, eu acho que eu sonhava que seria uma realização muito interessante, cara, e até nesse espírito antropofágico, assim, em vez da gente ir aos gringos, a gente traz um gringo pra cá, tá ligado? Traz um gringo pra nossa casa, pra nossa cidade, sacou? Talvez lá pro meu apartamento mesmo, provavelmente ele vai ficar lá, e vamos criar uma coisa juntos aqui. Então, tô muito animado, cara. Nós queremos fazer um discão clássico mesmo, 8 sons, 4 de um lado, 4 de outro. As músicas de alguma forma seguem o freio de mão, a curva que a gente deu no EP Hidden Face of Death, que a gente, né, o Violator era uma coisa mais técnica, assim, era uma coisa mais caminhando para aquele final de anos 80 ali, Extreme Aggression, Dark Angel do Time Does Not Heal, sei lá, né? Os nerds sabem do que eu tô falando, assim, né? E no Hidden Face of Death a gente mudou um pouco pra uma coisa mais primitiva, pra uma coisa mais malvada, né, velho? De Beneath the Remains pra esquizofrenia, de Raining Blood pra Hell Awaits, de Extreme Aggression pra Pleasure to Kill, né? Então o som tá seguindo muito nessa linha, assim, Possessed, Death do Scream Bloody Gore, assim, essa coisa quase entre o meio do caminho entre o thrash e o death metal, assim, quando o death metal não tava muito inventado. É claro que sou eu cantando, né? Eu não sei fazer o vocal do Chuck, então é thrash metal, mas tô muito animado pra esse resultado, assim, e eu quero que a dedicação que a gente tá colocando é pra que não seja apenas mais um disco, assim, beleza, estamos lançando um disco, estamos cumprindo uma tabela, todo o conceito, toda a ideia de que a gente consiga fazer uma boa peça, uma obra relevante de thrash metal, assim. E tudo vai girar em torno do tema da vingança, assim. A gente, nesse pós-bolsonarismo, assim, que estamos vivendo, a gente vai ser um disco radicalmente anti-neopentecostal, digamos assim, uma coisa de caça aos crentes, assim, sabe? É quase por aí o espírito do disco, uma inquisição assim. Ao contrário, uma inquisição ao contrário, exatamente, cara. Pô, você dá um bom nome. Cara, e Abismo, a sua outra banda, como ela está no momento, cara? E você já está com algum outro projeto musical nesse instante ou só Abismo mesmo e Legal. se preparando para esse disco do Violator, assim? O Abismo tá encerrando as atividades, cara. A gente tá gravando agora no momento, mas uma coisa bem doideira, sem guitarra, sem bateria, é só violão, percussão, Caralho. bem riponga mesmo, assim. Eu acho que vai caber a quem escutar julgar se tá brega, se não tá, se tá barango, se não tá. Mas são músicas que eu fiz na pandemia ali, de puro coração, assim. E eu imaginava que a banda ia continuar. E eu pensava em fazer uma demo acústica, uma demo elétrica, meio punk rock das mesmas músicas, e depois fazer uma síntese disso num grande disco, com uma grande banda, com percussão, naipe de metais. Eu imaginava em fazer tipo um disco muito doido, meio prog, meio louco, assim. Só que o Stefano se mudou pra São Paulo, o Pícaro vai ser pai, o Luiz é pai de 2 agora, então a banda não pôde continuar, a banda nunca voltou da pandemia, assim. No ano de 2023, assim, acho que a gente fez uns 3 shows, que foi muito legal, mas hoje em dia eu já vejo quase como uma despedida no comecinho de 2023, assim. Nós conseguimos marcar 3 showzinhos e tocamos, foram muito legais. Tocamos na Ocupação dos Punks aqui em Itaguá, que é um lugar muito legal. Quem não conhece, ria, vá lá conhecer. Mas, e aí eu tinha essas músicas que eu queria gravar e eu pensei, cara, eu vou fazer isso, independente da banda continuar ou não, eu vou gravar essa demo 1,
pelo menos, assim, essa demo acústica. Então eu tô terminando agora. Semana que vem, inclusive, nessa última semana de fevereiro, devo gravar, o Cambito vai gravar umas guitarrinhas pra mim, e eu vou fazer uns vocais, e tá saindo essa coisa bem riponga, é uma coisa, eu gosto muito de Neil Young, David Crosby, né, o Crosby, Stills, Nash & Young, coisas, som de hip mesmo, assim, eu amo, assim. Só que eu não sei tocar, a minha forma de tocar é punk rock, então é uma mistura disso aí que eu sei lá, quem ouvir... É um folk punk. Um folk punk, talvez, acho que essa seria uma boa forma de definir, talvez, assim, mas vamos ver, eu tô achando muito bonito, eu tô gostando muito, tô muito satisfeito, o Luiz até perguntou, pô, você não tá incomodado de fazer o negócio pra terminar? Mas eu prefiro assim, do que ter, como eu já tive várias outras bandas, que elas meio que morrem com uma sensação de que você... nadou e ficou na praia, assim. Tinha umas músicas mó legais que nunca foram gravadas, sabe? Muitas bandas terminam assim, minguando, e eu prefiro que, pô, beleza, vamos Fecha fazer, o ciclo, né, cara? fechar o ciclo e terminar. Fora isso, eu toco numa bandinha de carnaval, toco percussão numa banda de carnaval chamada Cúmbias Psicodélicas, que é só som peruano, cúmbia e tal, que é um que é uma delícia também, cara. Mas tá de férias agora, tocou no sábado de carnaval. Foi uma piração e tal. E com o Abismo terminando, com certeza eu vou inventar algum punk rock pra tocar, alguma coisa assim, que nem só de thrash metal vive o homem, né, cara? Então, cara, e tu escreveu 2 livros, né? Você pode falar um pouquinho sobre eles, e tu tem intenção de fazer um outro livro, focando em outro assunto? Legal. Pô, eu tenho uma vontade, cara, agora queria fazer um livro sobre a Kill Again Records, cara. Eu acho que seria uma coisa muito legal. Joguei essa ideia pro Roldão, um meu grande amigo lá do Paraná, o Magrão, que deu essa primeira ideia, e eu acho que seria uma coisa incrível, assim, a gente fazer. E merecida, sabe? Né, velho? Muito merecida, né, velho? Talvez fazer uma grande entrevista com o Roldão, dele contando desde do irmão dele botando som de baile funk lá no PSUL, tá ligado? Até a Kill Again lançar alguma banda gringa foda que ele sempre pirou, sei lá. Eu acho que era uma história que merecia ser contada, assim, né? Mas eu lancei os 2 livros, cara, puramente como oportunidade, assim, na verdade, né? Essa coisa a ver com o que eu comentei antes sobre o Violator sempre agir sem muita pretensão, assim, né? Um primeiro livro que eu lancei, que é um livro de filosofia, chama Toda Dor do Mundo. Eu tinha escrito esse texto como conclusão de um trabalho de pós-graduação, de um curso de filosofia lá na UNB. Eu estava muito interessado sobre coisa de veganismo, relação dos direitos dos animais, humanos e animais e tal, e tinha escrito esse ensaio sobre isso, e como eu tava naquela época também muito envolvido com a produção do it yourself, do hardcore, que era essa coisa, pô, faz programa de rádio, lança selo, lança zine, né, essa produtividade radical que tanto a juventude quanto a sobriedade nos permite, né, cara? Então, era essa coisa, pô, vamos lançar isso aí, vamos montar uma editora, vamos lançar livro, vamos, bora, pá. É barato no fim das contas, assim, se você souber fazer um cálculo, assim, e tal, não é uma coisa que dá pra se pagar, assim, né? Então, nesse espírito totalmente do it yourself, assim. E foi muito legal, ficou um livro muito bonito, ele rodou de uma forma muito surpreendente. Eu recebo às vezes e-mail de um juiz de não sei o que lá, peguei seu livro Toda Dor do Mundo, achei muito interessante, não sei lá. Então ele tem uma circulação, assim, entre uma galera, eu nem sou vegetariano mais, mas tem uma circulação entre uma galera que é muito interessante, assim. E o outro livro foi o relato da China, da nossa viagem à China, que tem a ver nesse sentido da oportunidade, que foi a pandemia, né, cara? Pandemia, tamo parado, não tem como existir banda. Eu não sei fazer música em computador, assim, compondo sozinho e tal, fazendo todos os instrumentos e tal, como muita gente hoje em dia faz, né? Mas a gente é de outra geração, a gente não sabe fazer música assim, e a ideia do livro surgiu como uma oportunidade perfeita para não deixar aquele momento de pausa ficar completamente no vácuo, né? No vácuo, vazio, né? desperdiçado, assim, né? Então eu tinha
eu lembro que na semana da pandemia, antes de começar a pandemia, eu tinha viajado com a minha irmã e eu tinha contado pra ela toda a viagem da China, assim, numa ordem mesmo. Eu bebendo e falando. E depois eu pensei, caralho, isso aqui tá montadinho, cara, essa história tá muito contada. E tinha me impressionado o desconhecimento que a minha irmã tinha da China. Minha irmã, que é uma pessoa, estudou antropologia, etc, muito bem formada, tal, um preconceito gigantesco contra o que seria a China, assim, do tipo, caralho, sei lá, se chegou lá e a galera era escravizada, né? Não lembro o que foi que ela perguntou, mas a impressão que ficava era de uma coisa muito negativa. E eu pensei, caralho, cara, a gente teve essa oportunidade de ir lá, ver com os nossos próprios olhos, caminhar por lá, viver um monte de história. Isso aqui merece ser contado, assim, de alguma forma, assim. Isso merece ser narrado, é um relato que merece. E eu já tinha uma experiência muito bacana com o Violator, que, inspirado nas bandas de hardcore que faziam muito tour report, né, eu fiz um diário de viagem, tanto na turnê do Brasil 2005, quanto na turnê. Essa foi um diário bem maior na turnê sul-americana de 2007, e tinha uma galera que acompanhava, era uma coisa muito legal, assim, era a época da internet dos blogs e tal, né, e a gente postava eu postava toda semana um grande relato, dizendo como é que era a viagem, contando todos os perrengues e tal. Não, esse de 2007. Então era uma experiência legal, que eu senti que com o desenvolvimento da internet, das redes sociais, etc, a gente foi perdendo demais a capacidade de criar nossos próprios relatos, cara. Se você parar pra pensar hoje, antigamente, mesmo com a coisa mais precária, existia resenha de show, cara, sacou? Em zine de papel, que seja, tá ligado? Ou em revista que a gente comprava, sacou? E saía resenha de show. Significa o quê? Alguém parou pra escrever uma crítica, uma análise, por mais tosca que fosse, cara, por mais analfabeto que a galera fosse, existia um esforço da gente dominar o nosso discurso, tá ligado, cara? Nós estamos produzindo o discurso sobre a nossa própria cultura, tá ligado? E isso, ao longo dos anos, com o desenvolvimento da internet, foi se perdendo total, tá ligado? De forma que eu pensei, caralho, o livro do Violator é uma boa forma de incentivar isso daí. E aí, inclusive, a gente incentivou que muita gente escrevesse resenha dos livros e tal. E aí muita gente escreveu resenha do livro, mandou, a gente publicou a resenha que a galera escreveu e tal. Foi uma experiência muito positiva, cara. Mas nenhum foi muito planejado, assim, e tal. O Da Kill Again, eu acho que é um livro que merece muito, assim. Eu acho que merecia muito essa história ser contada. Cara, é engraçado você falar assim, que eu costumo falar para as pessoas que nos anos 80, 90... todas as bandas de metal, o sonho era lançar um disco pela Cogumelo Records, saca? E hoje, assim, de um tempo pra cá, dos anos 2000 pra cá, tipo, o Roldão aqui, alguém acabou pegando essa ânsia do pessoal. Pô, eu quero lançar um disco pela que alguém, cara. Legal. Muito saca? Bom. E eu converso com várias bandas, né, cara, e tal. Aí tem bandas de hardcore. Pô, será que o Roldão lança? Falei, bicho, eu acho que não. Eu acho que não, cara, mas tenta lá, velho. Aí ele já fica pro CDC, filho da puta, mandando os punk aí. É demais, merece ser contada e celebrada a história da Kill Again, com certeza. Com certeza, cara, velho. Pô, o Roldão tem uma importância pra cena metálica do Brasil que é gigantesca, cara. Eu acho que talvez ele não se dê conta disso, mas ele tem uma importância fenomenal, assim, pro metal brasileiro, saca? Assim, tanto ele quanto que alguém, né, cara, e tal. Mas, bicho, antes de finalizarmos, queria agradecê-lo novamente por ter aceito o convite dos Índices. Quero que você fale um pouco, cara, desse seu lado sindicalista e cidadão filiado ao Partido dos Trabalhadores, cara. Quando você percebeu essas necessidades, visto o seu histórico político e seu envolvimento com a música punk nos anos 2000, cara? Após isso, por gentileza, ter essas suas considerações derradeiras. Legal. Pô, boa pergunta, Felipe. Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 2022. Então é uma coisa muito recente, assim, do ano da eleição do Lula, quando começou o ano
E eu pensei, caralho, eu preciso estar em algum partido, cara. Eu preciso. Eu quero participar disso. Dessa luta contra o bolsonarismo, dessa derrota da extrema-direita, dessa necessidade histórica, cara, que se apresentava naquele ano. E acho que quanto mais agora a gente vai vendo toda a história do golpe e de não sei o que lá, mais a gente vai vendo o quão importante foi aquela vitória em 2022. O meu entendimento naquele momento é que só o Lula seria capaz mesmo, cara, de derrotar o Bolsonaro, assim, a única força que a nossa esquerda conseguiu construir, assim. Então isso faz parte de uma longa reflexão minha, cara, que atravessou todos os anos 2000 e me fez chegar até o Partido dos Trabalhadores, porque de fato a minha criação é junto dos anarcopunks lá da UNB, assim, sabe? A Estela me perguntou, achou muito estranho esses dias que eu não tinha votado no Lula quando o Lula foi candidato nos anos 2000. Eu votava nulo, cara. Votava ou não ia votar, tá ligado? Pagava multa, sacou? Porque, enfim, todos eram capitulados. O Lula era um traidor da classe trabalhadora e tudo era a farsa burguesa das eleições. Não importava quem você escolhia para mudar o sistema. O problema era o sistema e a gente precisava transformá-lo radicalmente através da autogestão, solidariedade, etc, etc, etc. Todos princípios que eu ainda concordo, assim, concordo totalmente, assim. Mas eu acho que o Brasil, a situação do Brasil foi se deteriorando, foi se radicalizando de tal forma que eu achei o meu anarquismo, a minha militância anarquista dos anos 2000, eu hoje vejo, cara, como uma coisa de privilégio pequeno burguês, assim, sacou? Tipo, o vegetarianismo, andar de bicicleta, tá ligado? Tudo isso é muito importante, assim, mas o problema da fome é o problema do Brasil, o problema da desigualdade brutal é o problema do Brasil. E a gente não tinha ferramentas, cara, com os nossos zines punks pra tratar desses problemas tão gigantescos que são de um país de 200 milhões de pessoas, tá ligado? Então, e aí vem o golpe. Eu sou servidor público desde 2005, né? Desde 2008. Então eu tô ali como servidor público vendo o que é o governo e, cara, deu pra... Quando vem o golpe, quando vem o Temer, quando vem... Aí que as diferenças ficam muito claras, que por mais que eu acusasse a Dilma de capitulação, por mais que eu acusasse o Lula de ser um social liberal, etc, etc, eu não estava percebendo que, na verdade, eles eram o nosso anteparo contra uma desgraça muito brutal, cara, que é a desgraça de 500 anos desse Brasil que vinha pra nos destruir mesmo, que foi o que de fato aconteceu de 2016 pra cá. As perspectivas dos jovens, cara, foram afundadas. Tenho pena de quem foi adolescente ou jovem nesse período, comparado com o período que eu fui jovem nos anos 2000 e minha preocupação era ir pro Paraguai lá, pegar um ônibus lá e tal. Então, tudo isso foi me levando ao entendimento, cara, que com todas as contradições, com todos os problemas, e as contradições são muitas, cara, o Partido dos Trabalhadores, eu ainda creio que é a melhor ferramenta que a classe trabalhadora criou no Brasil nos últimos 50 anos, cara. Então, tipo assim, se for pra gente disputar alguma coisa, se for pra gente transformar alguma coisa, melhor que seja com o Partido dos Trabalhadores, cara, do que sem eles. Sem nós estamos mais lascados ainda, nós não temos força nenhuma, cara. Então, eu sinto, eu sou um otimista na prática, mas eu sou muito pessimista com a nossa capacidade de mobilização, assim, com a capacidade de mobilização da esquerda. Então, tipo assim, fica todo mundo reclamando agora dos acordos do Haddad ou dos acordos do Lula, mas caralho, bicho, o que a gente poderia fazer? O que a gente tem de melhor pra oferecer? Nós temos capacidade de colocar uma multidão nas ruas e de fato, colocar as nossas pautas verdadeiras em jogo e disputá-las, elas na sociedade?
A minha impressão é que nós estamos muito longe disso, infelizmente. Nós temos que construir, nós temos que... É uma luta que vai ser da minha, como foi da minha mãe, que vai ser da minha filha, que talvez seja da filha dela. A gente precisa ter ânimo pra luta. Mas nisso eu fiz esse caminho, realmente, cara, que é interessante comentar. Eu fui do anarquismo, do anarcopunk... Eu fui pro Partido dos Trabalhadores, assim. Eu me considero marxista. O horizonte do marxismo é também a abolição das classes, é a abolição do Estado, é chegar, enfim, nesse reino das pessoas livres. Mas eu acho que a gente tem muito trabalho a fazer até lá. O caminho é longo, né? Pra chegar até isso, não né, cara? Não basta a gente fazer um visual extremo e falar, vamos viver a nossa comuna aqui, galera. E outro detalhe também, cara, é assim, é que o Brasil sempre votou muito mal, mas essa eleição com essa anta que infelizmente saiu, cara, parece que o negócio deteriorou de uma tal forma ao ponto de a gente ter elegido uma senadora que nem do DF né, cara? Que nem conhece os problemas do DF e, cara, que é uma mulher que só tem um único tema, né, cara? Que é obsessão sexual com as crianças, né, cara? Então, inventando umas mentiras sobre o Pará lá mas infelizmente, cara, infelizmente, isso não é um mal só do DF, né, cara? O Brasil votou mal em todos os estados brasileiros, né? Ainda mais no sul, né, cara? Que, porra, não querer falar mal da região sul, né, cara? Mas, porra, como votaram mal, né, cara? Sim. Por isso é hora da vingança, cara. E nada melhor que o Distrito Violeta chegando aí pra falar de tudo isso, né, velho? Isso, exatamente, cara. É preciso que a gente construa. O Violator sempre foi uma banda de esquerda, porque a gente sempre entendeu que o thrash metal era de esquerda, né, cara? A gente aprendeu isso, assim, não é que a gente inventou isso. Só que as condições objetivas do Brasil foram ficando tão extremas que o nosso posicionamento virou uma questão pra muita gente, assim, né? Porque a cena, ou muita gente da cena se fascistizou nesses anos, né? Então eles se espantaram. A gente meio que permaneceu no mesmo lugar e todo mundo se moveu pra direita e o pessoal se radicalizou com o nosso posicionamento, assim, né? Mas, enfim, muitos desafios pra gente viver nos próximos anos. Com certeza. Podem me convidar aí pra comentar o que quiser, falar muito assim como eu falo. Mas eu acho que fica uma lição também de 2024, 2023, que nem tudo vai ser... As coisas no Brasil jamais serão resolvidas apenas num carnaval, né, cara? O final de 2022, quando a gente derrotou o Bolsonaro, foi lindo. Aí aquela posse lá foi linda. O Violator tocou na posse. Eu lembro, eu tava lá. Foi louco demais. Só que é claro que os problemas do Brasil são muito complexos, tem raízes históricas gigantescas e a construção de uma superação disso é dura, cara. Então, não vai... Eu senti muita gente um pouco resignada agora nesse final de 2023, porque as coisas não mudaram tanto quanto esperavam. Houve uma promessa muito grande, talvez um alívio muito grande desse pós-bolsonarismo, e a gente se depara com a vida real, a vida normal, dia após dia, tudo. Então a gente tem que ter muita cabeça fria pra entender que a luta é longa, cara. Paciência, né, cara, pra entender que o negócio não é fácil, igual... Já melhorou bastante, né, cara? Já melhorou pra caralho. Tá mais civilizado demais, né? Caralho, e a gente só tá tranquilo como estamos porque... E quanto mais vai se revelando a trama desses caras... A nossa sorte é que eles são burros, porque eles são maléficos, velho. São maléficos. A começar dessa gangue evangélica. O caráter deles, velho, se eles fossem inteligentes, a gente estaria muito fudido. Estaríamos numa ditadura que a gente talvez não caráter. estaria aqui fazendo esse programa de rádio. Eles são mau caráter pra caralho, né, velho? Então... Mas, meu irmão, é isso, cara. Muito obrigado de novo, cara. E, porra, você está ligado que os índios estão sempre de portas abertas.
tá ligado? Pro Violator, pra todas as bandas. Cativa aqui, vocês sabem Muito disso. obrigado. E, velho, Palavras finais. Queria agradecer muito a você, Felipe Frajola, parceiros de uma vida inteira já, cara. Parabenizar vocês por manterem essa iniciativa do programa de rádio, assim. Eu acho que é isso, tem tudo a ver com várias coisas que a gente falou aqui na nossa conversa, da gente ter o controle sobre o nosso próprio meio, né, cara? Da gente, de alguma forma, a gente produzir o nosso próprio discurso, produzir o que a gente vai ler, produzir o que a gente vai ouvir, produzir o que a gente... Acho que esse é o espírito do underground, assim, que tá um pouco perdido na massificação que a gente foi jogado, assim, né? E eu acho que uma tarefa histórica do underground nos próximos anos é conseguir se reinventar para além desse molde das redes sociais que nos jogaram, assim, né? Então, como que a gente vai conseguir reinventar isso? Eu não sei, eu não tenho a resposta, acho que ninguém tem ainda, mas é mister, né? É compulsório que o heavy metal, que o punk, que o underground invente a sua própria forma de continuar existindo para além de TikTok, Instagram e coisas desse tipo, assim. A gente tem que... É o desafio que está posto, assim, e eu acho que vocês... que fazem isso há tanto tempo e continuam fazendo, vocês plantam a semente desse futuro necessário, assim. Então, muito obrigado. Sempre que quiserem me chamar, estarei aí. Muito obrigado. Então bora fechar com o som aí, bora fechar com o Violator, com o Futurefobia. Você tá caindo aí, Magrelo. Beleza, galera. O Magrelo tá com o TikTok, pô, sabia não? Cara, mas que maravilha. O Roldão, cara, que TikTok também. Cara, daqui a pouco ele vai ter. Ele sabe fazer tudo de rede social. Impressionante, É mesmo, velho, velho? cara. Ele usa hashtag, tá ligado? Ele usa. Senão não alcança. Ele sabe fazer a parada, cara. Eu tô totalmente por fora. dá o pause lá. Ele usa hashtag, é foda. Ele usa hashtag, velho. E funciona, cara. Que alguém sabe fazer as vendas lá, tá dando certo, cara. Ah, ainda bem.